Paz seja convosco, alunos do FATENFIV, que as bênçãos de Deus repousem sobre a vida de cada um de vós. Nós estamos no dia de hoje dando início à nossa primeira aula da nossa nova disciplina Hermenêutica Bíblica. Hermenêutica Bíblica, a qual eu considero uma das mais importantes disciplinas de uma faculdade teológica, de um estudo teológico, Hermenêutica Bíblica. Espero que através desta disciplina vocês possam exaurir conhecimento, sabedoria e principalmente, saber expor de uma maneira bem prática e objetiva aquilo que for absorvido através desse ensino. Para você que ainda não conhece a nossa faculdade teológica, o nosso FATENFIV, a Faculdade Teológica do Ministério FimVem, é só entrar em contato conosco no 019-9571-4593, 019-9571-4593, é a nossa Faculdade Teológica do Ministério FimVem. Quanto aos alunos, nós estamos na penúltima disciplina. Encerrando essa disciplina, nós encerraremos a nossa primeira etapa do nosso curso básico com a última disciplina concernente à escatologia. Mas, vamos lá. Você que tem aí a sua revista, abra comigo na página de número 2, capítulo 1, onde temos aí relacionado definições e conceitos. O que define e o que é conceito concernente à hermenêutica bíblica. Vamos conceituar. O termo hermenêutico tem a sua origem nos escritos gregos. Cai na prova, como também em sua vertente mitológica. Tanto nos escritos gregos como nas vertentes mitológicas, que está associado aí concernente à mitologia, o termo hermenêutico ele tem a sua origem, está associado. Sua origem procede da palavra grega hermeneutikos, que significa interpretação no aspecto histórico e o vocábulo. Nós também temos o hermeneutes, ou seja, o intérprete derivado do nome Hermes, nome de um deus grego, atribuído ao deus grego que, segundo a mitologia greco-romana, era filho de Zeus e de Maia, e tinha incumbência, tinha por incumbência de transmitir as mensagens divinas do panteão grego aos seus receptores. Bom, a página 3 diz assim: alguns estudiosos afirmam que no texto original grego, em Atos dos Apóstolos, isso está relatado em Atos capítulo 14, versículo 12, o substantivo próprio é Hermes e não Mercúrio, como nós temos em algumas traduções, que é o portador da palavra. Isso é narrado quando o apóstolo Paulo e Barnabé, eles desceram em Listra, na cidade de Listra, próximo a Derbe, na Ásia Menor, e curaram um homem paralítico que havia nascido naquele estado. E os moradores daquela região ficaram tão impactados, assombrados com o que foi realizado, uma cura maravilhosa, um prodígio, que eles começaram a dizer: os deuses desceram até nós em forma de homens, devido à formação que eles tinham concernente à mitologia grega, E Barnabé foi chamado de Zeus e Paulo foi chamado de Hermes. Em algumas traduções ele é chamado de Mercúrio também. Mas um termo mais claro aí, hermenêutico, fica para Hermes, o deus grego. Bom, o uso do termo na esfera teológica aparece como a ciência, a arte da interpretação bíblica. Tanto a ciência como a arte, elas estão associadas. E elas são de suma importância para a interpretação bíblica. Assim se estabelecendo como o fundamento do estudo filológico, definido como estudo de textos literários e registros escritos. Filológico é isso, Em sua obra, Virkler,
grande comentarista bíblico, ele transmite com prerrogativas os dois pontos explorados pela prática hermenêutica, da prática da hermenêutica. Seu significado técnico, muitas vezes se define a hermenêutica, ela pode ser definida como a ciência e a arte da interpretação bíblica. Por isso que a maioria dos exegetas, os teólogos, chamam a hermenêutica, a disciplina hermenêutica, como a arte de interpretar, né, sermões bíblicos. Quem domina essa arte, meus irmãos, através da grandeza de Deus, da presença do Espírito de Deus, ele se torna um instrumento aí muito importante e valioso na área da palavra. Considera-se a hermenêutica como ciência porque ela tem normas, né? Personificado por normas aqui, ela também há regras também, e essas podem ser classificadas num sistema ordenado. É considerado como arte. Por que a hermenêutica é considerada como arte? Porque a comunicação é flexível, é fácil de moldar, trabalhar, não é dura, ríspida, né? Inflexível ela não é, pelo contrário, através da sabedoria de Deus, do conhecimento, da dedicação, ela é uma arte que ela pode ser flexível, desde que você saiba usá-la, né? Porque muitas pessoas são inflexíveis e não conseguem trabalhar com o flexível, aí acaba gerando problema, né? Não é maleável, é duro, e pela sua dureza, em vários sentidos, né? Estamos colocando aqui na conotação do conhecimento, da sabedoria e da aplicação, ele não consegue flexibilizar aquilo que é conotado para ele através da palavra de Deus ou do ensino bíblico. E, portanto, uma aplicação mecânica e rígida das regras, às vezes, distorcerá o verdadeiro sentido de uma comunicação, né? Às vezes, com a força bruta, com a falta de conhecimento, sendo neófito, imperito, estúpido, imprudente, tolo, jamais ele vai conseguir trabalhar de uma maneira flexível a comunicação através da hermenêutica bíblica. Página 4, virando a página. Diante do exposto em tela, podemos compreender a expansão técnica da hermenêutica e a sua riqueza, que caracteriza-se pela sistematização de normas e regras. De maneira sistemática, a hermenêutica tem normas e regras, como também pela sua flexibilidade da comunicação. Esses fatores demonstram a necessidade do intérprete em conhecer tais regras e normas. Só que não basta não só conhecer, mas saber aplicá-la, com a finalidade de extrair do texto sacro, o texto sagrado, o real sentido que pretendia o autor transmitir. Muitas pessoas dizem, né, conhecer a palavra de Deus, né? Muitos professores, pastores, líderes eclesiásticos, mas não sabem aplicá-los. Conhecem de A a Z a Bíblia Sagrada, mas não sabem aplicar, expor. Você pode notar que Jesus, ele expôs, ele aplicou de uma maneira bem sucinta tudo aquilo que ele queria transmitir ao coração dos seus ouvintes, das pessoas assim que necessitavam, seus discípulos, seus apóstolos. Ele soube aplicar os textos de uma maneira sábia, de acordo com a graduação e a formação de cada pessoa. Para a multidão ele tinha um linguajar, uma forma de comunicar e aplicar. Para os políticos ele tinha uma maneira, uma forma de aplicar aquilo que ele queria transmitir. Para a sua liderança, para os seus apóstolos, ele também tinha uma maneira de expor e aplicar aquilo que ele queria ressaltar. Enfim, ele sempre fez isso de uma maneira bem sucinta. Partindo do princípio de que os escritos sagrados foram escritos na forma de sinergismo, o que é o sinergismo? O sinergismo é a ação combinada entre dois ou mais fatores que contribuem para o resultado do final de um processo ou atuação, tá bom? É a ação aí combinada entre dois fatores, entre dois assuntos, duas junções, que elas vão contribuir para o resultado final na atuação do processo. Deus utilizou os mecanismos humanos, a saber, a razão. Deus usou isso. Através das páginas da Bíblia Sagrada a gente vê a conotação da razão. O cognitivo, né? O cognitivo é o processo mental de percepção e conhecimento. Ele também usou isso daí, que se desenvolve pelo potencial inato
e o desenvolvimento subjetivo do homem, que ocorre com uma interação como meio, constituindo uma capacitação intelectual, com fundamentos em toda a ciência exposta da época. Em sua soberania, Deus inspirou de forma sobrenatural o homem. Grifem aí, que cai na prova. Grifaram? Em sua soberania, Deus inspirou de forma sobrenatural o homem. Através da soberania de Deus, ele como soberano, mestre do universo, criador de tudo e de todos, de uma maneira sobrenatural, a qual muitos homens não conseguiram entender, ele inspirou a humanidade, os homens, acerca da sua palavra. Mesmo com sua limitação e tendência caída, que nós como seres humanos somos limitados e tendemos a cair, o apóstolo Paulo diz que aquele que cuida ou olha para estar em pé, aquele que cuida está em pé, olhe para que não caia, que estamos sujeitos a isso, de uma maneira a manifestação do seu amor, que é fundamento de todo o propósito relacional de Deus com a humanidade. Nos escritos de Paulo a Timóteo, nós temos uma referência bíblica aí da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 15 e 16, nós encontramos a seguinte afirmação, olha aí, toda a escritura, toda, de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada por Deus e ela tem alguns atributos. Ela é útil para o ensino, correto? Para a repreensão, veja aí, olha os propósitos aí da escritura ser inspirada por Deus. Para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda e boa obra. Viu aí? A importância da utilidade da escritura inspirada por Deus, transmitida ao homem, para repreendê-lo, corrigi-lo, educá-lo, tá? Para que ele seja perfeito e seja habilitado para toda a obra. Tá? Como uma pessoa que quer ter um automóvel, ela sonha em dirigir, sem a habilitação, ainda que ela tenha os dons natos dela, seja um autodidata, ela precisa da habilitação, ela precisa da carteira da habilitação, né? E o que isso pode ser transmitido e aplicado a nós? A nossa carteira da habilitação, né, a nossa CNH, é o quê? É a inspiração de Deus sobre nossas vidas, mas de uma maneira bem sucinta, né? Para que possamos aplicar com perícia aquilo que nós estamos transmitindo. Saber e ter a noção real de que aquilo que você está falando, você tem consciência daquilo que você está transmitindo às pessoas. Não de uma maneira aleatoriamente, sorrateiramente, pelo contrário, de uma maneira sábia, prudente, incisiva e correta. A palavra de Deus é isso. E ela deve ser aplicada assim. Não de qualquer maneira, como nós temos visto nos dias atuais. Pessoas inspiradas por elas mesmas, inspiradas por seus egos, né? Por suas paixões, por seus conhecimentos humanos, e estão transmitindo isso ao povo, às pessoas. E as pessoas, por falta de conhecimento ou por negligência, estão aceitando isso, né? Algo que não tem sido inspirado por Deus, sermões que não são inspirados por Deus, mensagens que não são inspiradas por Deus. Isso vai gerar um problema, porque uma pessoa não apta, não próbula para dirigir um automóvel, uma aeronave, ela pode gerar problemas, acidentes gravíssimos e mortes. Agora você imagina isso sendo aplicado no mundo espiritual, na vida das pessoas que estão ouvindo e através das redes sociais. Você imagine os acidentes, abre aspas, fecha aspas, espirituais, que podem ser gerados na vida de uma pessoa, e fisicamente também, emocionais, conjugais, sentimentais. Pode ser aí um efeito dominó gigantesco que pode acarretar seríssimos problemas, tá bom? Bom, o termo inspiração vem do latim, o verbo inspirare, tá bom? Vem do latim aí, anotem aí, cai na prova também. O termo inspiração vem do latim, o verbo inspirare, que tem o significado, abre aspas, soprar em, fecha aspas.
Em sua conotação tradicional, seu significado se amplia. Insinuar algo no coração de alguém. Fica melhor aí a inspiração, né? Mudou, né? De soprar em insinuar algo no coração de alguém, né? Quando Deus nos inspira, Ele está insinuando algo do seu coração para o nosso coração. Isso é maravilhoso. Bom, a manifestação inspiradora de Deus se caracteriza por duas vertentes teológicas. Na esfera primária, encontramos a inspiração verbal. Isto implica em dizer que as escrituras sagradas elas foram inspiradas. Virando a página. E elas foram inspiradas diretamente por Deus como uma espécie de ditado, tendo o autor a liberdade da utilização de seus mecanismos pessoais. No entanto, sendo supervisionado pelo Espírito Santo, para que não ocorresse nenhum tipo de erro. De forma secundária, aparece a definição da inspiração plenária. Cai na prova também, toda a escritura sagrada é divinamente inspirada por Deus. Grifem aí. Toda a escritura sagrada é divinamente inspirada por Deus. Todos os temas, ideias, conceitos, tipos literários e situações, sejam elas políticas, sociais, cosmológicas, biológicas, geográficas, naturais ou sobrenaturais. Você viu tudo aquilo que engloba a escritura sagrada? Quantas variedades aí de temas singelos para nós? Bom, outro fator incontestável, que não dá para contestar, é o fato de serem os escritos sagrados atemporais. O que é atemporal? Atemporal significa algo que não é afetado pelo passar do tempo. Bom, fica aí a condição atemporal. Algo que não é afetado pelo passar do tempo. Jamais os escritos sagrados são afetados pelo passar do tempo. Por isso que nós não podemos dizer que a palavra de Deus se renova, tá? Você que está prestes aí a adquirir seu diploma, não use esse termo, nem por força de expressão, como muitas pessoas dizem, e a palavra de Deus se renova a cada dia. A palavra de Deus não se renova a cada dia, a palavra de Deus ela é nova, ela é atual, tá bom? Ela não pode ser afetada pelo passar do tempo, ela não pode ser renovada. Algo que é renovado é porque ela se tornou velho, ela está sendo recalchutada, sendo renovada, aflorada. Não, a palavra de Deus é nova, use isso, é nova. Ela vai tratar das questões pertinentes à vida no decorrer dos séculos de forma autêntica, verdadeira e eficaz, dirigindo-nos de forma profética e didática para um futuro inevitável. Página 7. Capítulo 2. A importância do estudo. Por que nós devemos estudar? Por que o estudo é importante? Vamos conceituar aí. Encontramos diversos fatores que nos limitam a uma compreensão imediata e correta dos textos bíblicos. E não identificação destes fatores, ou a não aceitação, geraria uma interpretação equivocada do texto. É o que a gente tem visto aí, muitos equívocos concernentes a muitos textos que têm sido explorados, transmitidos nos dias atuais. O tal erro pode produzir eventos destrutivos, eu tinha falado isso há minutos atrás, tanto ao intérprete primário, em primeira instância, como aos ouvintes secundários. Vamos ver aí uma distorção aí. A distorção da palavra verbalizada por Deus foi utilizada de forma consciente por Satanás. Para quê? Qual que era o objetivo dele em distorcer a palavra de Deus? Persuadir a Eva e, consequentemente, a Adão, que infringiram a verdade de Deus. Ora, para que vocês entendam aí a distorção que Satanás fez acerca da palavra de Deus, ou daquilo que Deus tinha dito a Adão e Eva, em Gênesis capítulo 2, versículo 16, Deus disse assim, comerás livremente o fruto de qualquer árvore do jardim. Comerás
livremente o fruto de qualquer árvore do jardim, exceto a do bem e do mal. Olha aí como Satanás distorce a palavra verbalizada de Deus. Veja aí, Gênesis capítulo 3, a serpente vai dizer, incorporada por Satanás: vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores dos jardins. Foi isso que a serpente disse a Eva. Não foi isso que o Senhor disse? Que vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Viu aí a hermenêutica verbalizada sendo distorcida ou torcida? Veja aí. Será que Eva não prestou atenção quando Deus estava transmitindo isso ao seu coração? Será que ela não prestou atenção? E muitas vezes pessoas têm sofrido reveses em sua vida concernente a isso. Satanás usa a palavra e a torce. Ele usou isso contra Jesus na tentação, em Mateus capítulo 4. Então você tem que tomar muito cuidado, que às vezes ele vai usar a mesma palavra, a palavra de Deus, para fazer você pecar contra Deus, para que você pense que não está pecando contra Deus, dizendo, mas a palavra estava escrita assim, Deus disse assim. Então tome muito cuidado e examine bem a palavra de Deus, tá bom? Principalmente você que está se formando, você que tem ministrado ou irá ministrar, e você que é um ouvinte mesmo, nato, preste muita atenção nos textos que são transmitidos, nas mensagens que são trazidas ao seu coração, onde você vai, onde você frequenta, tá bom? Se está torcido, não recebe e não diga amém por essas palavras, não. Embora inconscientes, muitos intérpretes têm incorrido no mesmo erro, inconscientes que se tornam inconsequentes. E é preciso se conscientizar que todo ser humano que se aproxima de Deus e busca entendimento de sua palavra é um intérprete. Bom, estamos interpretando a palavra. Você tem sido um bom intérprete? Bom, virando a página 8. Ficou bem entendido isso daí, né? A torção, a distorção da palavra. No entanto, com o texto sacro, o texto sagrado, temos a tendência de julgarmos uma proposição, utilizando nossos valores pessoais. Tem que tomar cuidado com isso. Há pessoas que usam os valores pessoais dela, a maneira delas ver e enxergar as coisas, e querer usar o texto para impor isso ao coração das pessoas, aos ouvidos daqueles que ouvem os seus sermões. Provenientes de suas experiências, eles usam suas experiências como se as suas experiências fossem bases bíblicas, fundamentos bíblicos, ensinos bíblicos, doutrinas bíblicas, para transmitir e colocar isso aos seus subordinados, aos seus delegados, às pessoas que estão à sua volta. Homens pregadores e ministradores de experiências, sem fundamento nenhum. Tome cuidado com pessoas assim. As nossas experiências jamais irão se equivaler à palavra de Deus. São as nossas experiências. A palavra é soberana. A palavra está acima de tudo e de todos. Haja visto que se nós temos as nossas experiências pessoais em nossa vida, elas ocorrem por permissão de Deus, que é o verbo vivo que personifica a palavra de Deus. Eles colocam as suas ideias. Quantas igrejas que foram formadas estão aí na mídia e fora das mídias sociais, né, e tecnológicas, que foram estabelecidas por valores pessoais, certo? Que foram estabelecidas e fundadas por experiências humanas, ideias humanas, costumes humanos. O que tem de ideias e costumes humanos dentro, inserido de muitas igrejas e muitos ministérios que não são pautados à Bíblia Sagrada, são vexatórios, são uma vergonha. E o mais triste é que há pessoas que seguem líderes e igrejas, estão membradas nelas, fixadas nelas, por ideais e costumes sem padrões bíblicos. Fuja desses lugares, saia desses lugares, não fique aí. Isso resulta em um acréscimo desnecessário ao texto, alvo do estudo. E concernente à hermenêutica, esses líderes eles usam tudo isso, todos esses fatores, para manietar as pessoas, dominar as pessoas,
através dos seus estudos vazios, frios e mornos. Vivemos em uma época em que o relativismo, certo? O relativismo, ele questiona as verdades universais do homem. E esse relativismo aqui é o relativismo teológico. Ele ganha popularidade a cada dia. Tudo é relativo, tudo é questionado. Percebeu? Tudo se questiona hoje. Mas porém, então, né? Você pode perceber isso, cai na prova aí. Isso está ganhando popularidade, crescendo, fermentando cada vez mais. E o discurso da não existência da verdade absoluta e a revelação subjetiva pessoal tem produzido uma variante de interpretações dos textos bíblicos segundo a conveniência e a necessidade individual ou coletiva, induzindo os homens a absorver a palavra da vida eterna adulterada, uma palavra adulterada, corrompida, manchada, que eles têm ministrado segundo a conveniência deles, né? Ao bel prazer deles, da maneira que eles pensam e acham. Eu não posso transmitir um texto, um sermão da maneira que eu penso, que eu acho. Pelo contrário, eu tenho que transmitir o texto, porque eu sou o intérprete do texto, assim como a palavra é. E quando eu for querer colocar ou abordar uma ideia, um pensamento meu, eu tenho que fazer uma conjectura e jamais colocar como a minha linha de visão sendo diretiva e oriunda da palavra de Deus. Diante desse agravante, porque isso é um agravante teológico, e do primeiro eminente que confronta com a vontade de Deus, escrita por Paulo, o apóstolo dos gentios, Efésios 4, 11 e 14. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 14. Vamos ler, que é interessante, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, à igreja de Éfeso, no capítulo 4, versículo 11 e 14. Acompanhe comigo aí, Efésios capítulo 4, olha aqui, ó. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Quem deu? O Senhor deu, ele projetou, querendo o aperfeiçoamento, porque por isso que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Tem um propósito nisso, em ele querer isso e fazer isso, para o aperfeiçoamento, né? O catártimos, né? Dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, viu? Com fundamento especial, valioso. Por isso ele separou cada um na sua função, na sua junção. Para que isso também? Para quê? Qual a finalidade? Para que todos, veja, não é 1, 2 e 3, eu, ele, tu, todos nós cheguemos à unidade, tá? Sólida, compacta, ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E o versículo 14, olha que impactante e valioso para nós. Para que tudo isso? Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Você não é mais menino, você é um futuro teólogo que sabe expressar, verbalizar a palavra de Deus de uma maneira sólida, sábia. Você não é mais menino inconstante. Uma hora está bem, outra hora está mal, uma hora está forte, outra hora está fraco. Pelo contrário, firmeza constantemente. Que não é levados, né? Que não somos mais levados em roda por todo o vento de doutrina. A pessoa ouve uma mensagem aqui, daqui a pouco a mensagem que ele ouviu aqui não serve mais, ele ouve outro tipo de mensagem, tipo de ensinamento, ele vai para outra igreja, outro ministério, e assim vai seguindo a vida dele. Isso é um menino inconstante, levado pelo vento de doutrina, porque o vento ele vai levando as coisas, pode perceber. Quando surge um vendaval, ou uma ventania, ou o vento sopra, você pode ver, aquilo que ele pode levar, carregar e conduzir, pode ser levado do Iapoque ao Chuí, do norte ao sul, do leste ao oeste, em todos os pontos cardeais, de um bairro ao outro. Assim uma pessoa inconstante, levado por qual vento? O vento da doutrina. Esse vento da doutrina, da falsa doutrina, a leva por lugares que ela não deveria ir, nem estar nunca na sua vida. E pode levá-la à perdição, que dá uma linha de mensagem aí ótima, né? E maravilhosa.
Às vezes essas pessoas estão sendo levadas pelo vento e mal sabem que quando cessar o vento, elas cairão ou já estarão no abismo. E não haverá outro vento que as leve ou volte a conduzi-las novamente ao estado anterior de formação, de fundamento bíblico. Então tome muito cuidado com esses ventos aí. Repreenda esses ventos contrários à sua vida. Levado pelo engano de homens, mensagens de enganação, que com astúcia, como a serpente, ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias, de todos os animais que haviam no Éden. A astúcia. E enganam fraudulosamente. Tá bom? Toma cuidado. Entendemos a importância da aplicação pessoal no estudo da hermenêutica com a finalidade de alcançarmos a revelação divina em sua plenitude e com prerrogativas de anunciar a poderosa palavra de Deus aos homens, para que sejam edificados por ela e cheguem ao conhecimento do Eterno. Entre as diversas obras que tratam a matéria, existe unanimidade no que tange, no que se fala, a complexidade de adquirir uma interpretação imediata e correta do texto bíblico. Essa tal situação é decorrente de fatores ligados ao tempo que se formulou tal escrito. É sabido que a Bíblia foi desenvolvida em um período aproximado de 1.600 anos. Grifem aí que cai na prova. É sabido que a Bíblia foi desenvolvida em um período aproximado de 1.600 anos, em um total de 40 autores em diferentes culturas e tempos distintos. Transmitir tal escrito, sem ferir a intenção do autor, é imprescindível, é valioso demais. Para obtermos êxito nesta tarefa, devemos analisar a construção sistemática que podemos definir de lacunas, brechas, capazes de promover os embates do contemporâneo intérprete bíblico e o primitivo autor. Vamos à primeira lacuna espiritual. Como já exposto, a formulação da Bíblia Sagrada se deu por meio de um dualismo, a junção, né? Dualismo é isso, é a junção de duas realidades opostas, Deus como um ser único na sua essência e o homem em sua prerrogativa. Viu aí o dualismo? São duas realidades completamente diferentes, a do homem e a de Deus. Virando a página 10. Comparando com Deus, nós somos um ser limitado em todos os aspectos. E tem homens ainda que se acham ser deuses, né? Já pensou nisso? Assim define o erudito George Led. Ele disse assim, abre aspas, a Bíblia e a palavra de Deus dada nas palavras de pessoas na história. A Bíblia é a palavra de Deus dada nas palavras de pessoas na história. Perdoe, aí ficou faltando um acento no E aí. Possuindo características divinas, a Bíblia Sagrada possui um aspecto eterno, sendo pertinente às necessidades humanas em todas as eras e culturas. Deus, ele se revelou ao homem através do homem, assim como o rosto do homem corresponde ao rosto. Espelho, espelho meu, né? Respeitando o contexto em que este ser está inserido, explorando sua capacitação e respeitando sua limitação em relação a ele. Todo o desenvolvimento dos escritos, claro, sagrados, ocorre interligado à particularidade temporal, bom? Que envolve a história, a época, viu? Tudo está interligado particularmente nos escritos sagrados. A cultura, a linguística do texto, linguística do texto, seja ela hebraico, aramaico, grego, latim, a teologia, a filosofia e os conhecimentos gerais dos escritores. A revelação divina possui fundamento no estado original do homem, como pecador, que o levou a um estado de separação de Deus, trazendo consigo o aguilhão da morte, como diz o apóstolo Paulo em Romanos. Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. A rebelião humana afetou não apenas a existência no campo individual, mas também o curso da história e o reino da natureza no qual o homem foi colocado. O pecado, a ação de comerem um fruto proibido, Adão e Eva, afetaram muitas coisas.
sua comunicação com Deus, comunhão com Deus, afetou a natureza, o ecossistema, tudo, né? Um efeito em cadeias. Deus tinha um propósito, tinha um plano, mas através dessa quebra aí das ordenanças divinas, o curso da história foi mudado. Claro, por permissão de Deus, aconteceu. Deus tem o controle absoluto, mas havia um outro plano. Deus, na essência, que é amor, se dispõe a falar ao homem e objeta afetá-lo com a salvação. Na página 11, no entanto, identificamos nas Escrituras Sagradas que o homem natural, veja aí, o homem natural é inconcebível. O homem natural é o homem que não é espiritual. O homem natural é o Nicodemos, a qual o Senhor Jesus em João 3 diz: Nicodemos, convém nascer de novo. Ele disse: eu não posso entrar no ventre da minha mãe novamente. Veja, ele estava interpretando aquilo que o Senhor estava transmitindo a ele de uma maneira espiritual, sem compreender a essência da palavra. E Nicodemos era um mestre, aos sábados ele lecionava, interpretava a lei, os ensinos e transmitia às outras pessoas. Um homem natural. Ele não entendeu que Jesus estava dizendo que era necessário nascer de novo. E o Senhor, nos escritos sagrados, antes dele se manifestar, o Verbo encarnado, os profetas falavam acerca disso, de uma renovação, de uma restauração, de nascer de novo, em um processo, né? A terra nasceu de novo em um processo da criação, reformulada, novamente gerada, né? Uma terra corrompida. No dilúvio também a terra sofreu outro processo de regeneração, de concepção, foi reformada, restaurada. Nicodemos era para entender isso, mas não entendeu. Os homens naturais muitas vezes não entendem as coisas espirituais. Aliás, eles não entendem mesmo. Por isso que quando nós olhamos com a ótica humana para os revés, situações adversas que ocorrem na nossa vida, a gente não consegue entender com o olhar natural. Mas quando nós olhamos com o olhar espiritual, a percepção espiritual, através da graça de Deus sobre nossas vidas, nós conseguimos entender as coisas e discerni-las, porque as coisas espirituais são discernidas espirituais. Natural, na carne, no lado humano, jamais é discernir, né? Que são as matérias humanas exatas para você que está se formando aí na faculdade. As multiformes da manifestação de Deus para alcançar tal objetivo. O profeta messiânico Isaías, ele expõe. O que ele expõe? Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9, vamos ver o que ele expõe. O que ele expõe? Olha aí, a condição do homem e de Deus. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Versículo 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Viu aí a soberania de Deus? A condição do natural para o espiritual? Ele é sempre mais alto, sempre mais sublime, um caminho mais que perfeito. Busque esse caminho através dos ensinos bíblicos. Saia do naturalismo e seja um homem espiritual, um obreiro espiritual, um jovem espiritual. Procure isso, se aprofunde nisso, mergulhe nas águas da soberania, mergulhe nas águas da sabedoria divina, da palavra de Deus, mergulhe, para que nós possamos ser purificados, não apenas do estereótipo, mas principalmente do interior, nossa mente lavada, remida, resgatada, nossos neurônios voltados para Cristo, para o Senhor, para a sua palavra, uma nova criatura. É fácil? Não é fácil, como nada na vida é fácil. Mas o Senhor disse para Sara, no livro do Gênesis,
Haveria coisa demasiadamente difícil para Deus? Para Deus não há difícil. E para você também não há. A colocação do eterno em relação ao distanciamento existe entre o homem e Deus. Um dos maiores eruditos da interpretação bíblica, Russell Norman Champlin, quem tem um comentário de Champlin aí, é um bom livro a ser adquirido, hein? E lido também, e estudado. Comentário de Champlin, Velho e Novo Testamento. Ele, em seu comentário ao Antigo Testamento, versículo por versículo, no livro de Isaías, ele comenta a passagem em tela, abre aspas, olha aí, um dos comentários do Russell Norman Champlin. Para os homens, as maravilhas da graça divina podem parecer impossíveis e até mesmo irracionais, não dá para entendê-las, né? A universalidade da salvação era um conceito que a mentalidade judaica tinha extrema dificuldade em aceitar. Fecha aspas. Página de número 12. Não somente no sentido revelador da graça redentora de Deus, a incapacidade humana limita-se em sua compreensão. É difícil compreender certos assuntos. Concordo contigo. Mas também de seu juízo. Mesmo porque somente ele tem legitimidade para exercê-lo. E quando faz, tem a compreensão plena do coração humano. Deus faz isso. E as suas ações, sendo a sua onisciência o atributo utilizado para tal feito. Segundo aí, lacuna histórica. Grifem aí que cai na prova. Os escritos sagrados possuem uma identidade histórica primitiva. Os escritos sagrados possuem uma identidade histórica primitiva, que não pode ser desconsiderada. A cosmovisão arcaica é extremamente distinta da atual. Estamos centenas de anos separados da realidade histórica dos primeiros receptores dos escritos sagrados. Severo. Estamos muito distante dos dias de Moisés, de Josué, de Elias, de Obadias, de Ezequiel e assim por diante. E até mesmo aí dos evangelhos sinóticos, muito distantes. Há milênios que nos separam, historicamente desses homens, culturalmente desses homens. Embora no Oriente Médio muitas culturas e o judaísmo ainda esteja preservado, mas nós estamos muito longe mesmo, em todos os sentidos. E é como se fizesse uma retrospectiva dos tempos de vida que temos para identificarmos as alterações decorrentes da evolução histórica de forma local e universal. Ou, se possível fosse, retrocedêssemos aos tempos veterotestamentários para transmitir nossas experiências e conhecimentos que nos proporcionaram a evolução histórica. Tudo isso é lacuna histórica. Página 13, a lacuna cultural. Que lacuna é essa? Cai na prova aí, grifem. A cultura está entrelaçada à história. A cultura está entrelaçada à história. Segundo o filósofo alemão Georg Wilhelm e Friedrich Hegel, a razão humana se manifesta através de instituições e em cada tempo e lugar, esta razão se apresenta de forma específica. Ela vai modificando-se em um processo contínuo, ou seja, a cultura é estabelecida de acordo com o desenvolvimento humano na história, através dos anos que vão se passando, das centenas de anos e milênio, do desenvolvimento humano, tanto no Oriente como no Ocidente, novas culturas são estabelecidas, né? Nos dias atuais você pode ver o comportamento de um jovem do século XXI, não é o comportamento de um jovem do século XX, do século XVIII, mudou muito, e isso com o avanço tecnológico, né? Com o avanço da ciência, você pode ver a linha comportamental através das redes sociais, da era digital. Até parecemos robôs, né? E por que não dizer zumbis? Mudou muito. À medida que a humanidade vai se desenvolvendo, a cultura vai mudando, né? O inimigo ele quer implantar novos costumes, hábitos,
para deixar a humanidade no perfil que ele quer, ou seja, aquilo que ele tentou fazer com Adão e Eva, ele tenta fazer com a humanidade do século 21. Certo? Em sua definição universal, cultura e todo o complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano, tanto no seio familiar como em sociedade. Logo se entende que toda a humanidade sujeita ao tempo e local possui sua própria cultura constituída. No entanto, é plausível penetrar na cultura embutida ao texto sagrado para não transportarmos situações primitivas e locais para os dias odiernos, né? Muitas pessoas pegam costumes ou pegam textos que o apóstolo Paulo aplicava à igreja de Corinto, ao costume da igreja de Corinto, ao costume da igreja da Galácia, e ele quer implantar aquilo que era transmitido lá, né? Que era diretamente, né? Que era licenciado para aquele tempo, para as condições daquela igreja, e quer implantar costumes e hábitos, né? Para a igreja. Tanto é que em alguns textos que ele escreve em sua primeira e segunda carta à igreja de Corinto, tinha texto que ele falava: falo eu, Paulo, não como homem. Então eram opiniões dele, diretivas dele, ele deixava isso bem claro, né? E as pessoas querem trazer coisas culturais e implantar nos costumes, nos dias odiernos. Você tem que transmitir a palavra em sua essência, como ela é, e não costumes em linguagens humanas ou filosóficas e implantar nos sermões, né, na igreja. A lacuna linguística, página 13 ainda, aí o finalzinho, cai na prova. 3 foram os idiomas utilizados na elaboração dos escritos sagrados. 3 idiomas aí, ó, grave. O idioma hebraico, o aramaico e o grego. Depois o latim. E olha, veja como nós estamos distantes, hein? E só depois a língua portuguesa. Você já imaginou que processo teve, né? Na matéria da disciplina de bibliografia, você vai aprender isso. O processo que teve, né, dos escritos chegarem até nós, né? Desde as tabuinhas cuneiformes de argila, através dos sumérios, até chegar até nós. Meu Deus, olha o processo que houve. Como estamos distantes, hebraico, aramaico, grego, latim e língua portuguesa. É o Brasil. Eu costumo dizer para os meus amigos, estamos engatinhando ainda. O nosso país de terceiro mundo, né? Olha lá, não é menosprezando o nosso país, pelo contrário, eu sou um patriota, mas um país de 500 anos ainda é um menino, uma criança, se comparado aos outros países, aos outros continentes, ao velho mundo, não é mesmo? É uma criança. Se comparado com um país que tem 2, 3 mil, 4, 5 mil anos, imagine, somos uma criança, um adolescente, não é? Um adolescente petulante. Já imaginou? É um reflexo do nosso país, imaturo, né? Aprendendo ainda a conviver com suas paixões, com seus desejos. Sim, um país imaturo, inconsequente, mas que vai adquirir amadurecimento. Custe o que custar, antes que seja tarde demais. Continuando ainda, página 14. Vamos lá. Sendo que as estruturas e expressões idiomáticas são distintas da nossa língua, sem contar que toda a estrutura gramatical dos originais sofreram, alterações consideráveis, não sendo mais utilizados na comunicação odierna nos dias atuais. O distanciamento dos textos originais, como da cultura gramatical do Antigo Oriente, nos leva a estabelecer um olhar meticuloso, com cuidado, no exame do texto bíblico. Questões como duplo sentido, paralelismo, hebraico, o tempo verbal, tem que tomar cuidado com isso, sempre estarão patentes à nossa análise. Tudo isso deve ser analisado. O quinto aí é a lacuna textual. Seria inconcebível aos homens, em sua expressão de fé, atribuir aos escritos sagrados uma abundante variante de erros por questões de compilações e divergências nas diferentes versões e cópias pesquisadas no decurso da história cristã. Cai na prova. A essência dos fatos bíblicos continua inalterável. Certo? A essência, a base, o fundamento, a raiz,
dos fatos bíblicos continua inalterável. Daí não tem como alterar. A essência está lá. Ainda que possa ser alterado formas gramaticais, verbais, a essência do contexto histórico e as bases estão lá. Abrão é Abraão, José é José, Caim é Caim, Judas é Judas e Jesus é Jesus. Certo? Isso não muda. Isso não pode ser alterado. No entanto, são aceitáveis as modificações sistemáticas feitas em sua estrutura. A Bíblia Sagrada, ela contém, olha aí, 1.189 capítulos e 31.102 versículos. Se nós memorizarmos aí um versículo por ano no nosso calendário, nós teremos aí 3.650 versículos, correto? Não, em 10 anos, 3.650 versículos. Em 100 anos aí vai dar para memorizar a Bíblia Sagrada. Ainda dá tempo, comece agora. Viu aí? Um versículo por dia. Em 10 anos você terá 3.650 versículos memorizados. Em 100 anos terá quase a Bíblia toda memorizada na mente, ou mais do que isso. A tradução da Bíblia Sagrada King James, eu tenho um apreço por essa versão, ela atribui-se de tal estruturação ao arcebispo de Cantuária Estevão Lanton, no ano de 1214, viu aí? João Ferreira de Almeida, em 1800, quase meados aí de 1800, que ele começou a transcrever o texto para nós, do latim na língua portuguesa. Mas olha a Bíblia King James, a sua versão já de 1214, olha como nós estamos distantes aí, meus irmãos, mais de 600 anos. Já imaginou? Quase o tempo do descobrimento do Brasil, até chegar para nós essa tradução. Sua obra abrange somente a divisão dos capítulos. A conclusão das divisões dos versículos se deu pelas mãos do tipógrafo Roberto Stefano no ano de 1551. Quando tudo foi compilado e terminado, a Bíblia King James aí, quando o Brasil tinha 51 anos de descobrimento, eles já tinham terminado aí, o Roberto Stefano, a tradução da Bíblia King James. Tendo em mãos a tradução de João Ferreira de Almeida, que sustenta tal sistemática, não podemos ignorar os textos originais, que apresentam uma obra sem rupturas, ou seja, sem capítulos e versículos, para não incorrermos no erro do abandono contextual, isolando o versículo de sua contextualização original. Sexta, a lacuna teológica. A lacuna teológica, ela trata da compreensão teológica no momento da revelação, tanto do autor como de seus leitores locais, ou seja, todo escrito sagrado determina uma perspectiva teológica e doutrinária, que nem sempre está patente ao conhecimento que possui o autor sacro, tais como a revelação de Deus, certo? Olha aí, disciplinas teológicas, cristologia, amartiologia estudamos, soteriologia estudamos, pneumatologia estudamos, angiologia estudamos, entre outros. O fato de obtermos total informação sobre determinado assunto não pode implicar na análise do conhecimento primitivo em determinada obra, tanto do autor como dos leitores. Virando a página, a sétima e última lacuna, a lacuna filosófica, vamos a ela, lacuna filosófica. Como já anunciado, a distância entre o cristão do século XXI, do leitor primitivo, é relevante. Tal fato aplica-se ao limitado conhecimento das questões pertinentes à vida entre os dois extremos. As opiniões em relação à morte, universo, sociedade, política e fenômenos diversos. Para extrairmos o sentido original, em suas singularidades e contrastes, precisamos se aproximar da cultura intelectual dos autores, a fim de aplicar de forma coerente a mensagem bíblica. Ficou bem claro aí as lacunas filosóficas aí, a lacuna teológica, a lacuna textual, a lacuna linguística, a lacuna cultural e a lacuna histórica. E a primeira aí, tá bom? Guardem isso. Capítulo 3, página 17. A forma literária da hermenêutica. Qual é a forma literária das Escrituras?
A Bíblia Sagrada possui 3 formas de linguagem distintas. Há várias, mas as principais são elas: literal, figurativa e simbólica. Literal, figurativa e simbólica. Ou alegórica também, né? Cai na prova aí. Delegando a nós, estudiosos das Escrituras Sagradas, completa vigilância em sua análise. Estamos propensos nos estudos sagrados a 2 extremos, no que se refere à intenção de uma interpretação imediata. Em primeiro plano, o que nós devemos fazer em primeiro plano? Tomar cuidado com o literalismo pleno, tudo é literal, né? Que nos submete a uma leitura literal de toda a obra. Já pensou a gente pegar no literal mesmo, né? O texto lá de Jeremias capítulo 5, versículo 8, como cavalos bem fartos de manhã, assim são os homens de Israel, levantam bem cedo relinchando e cobiçando a mulher do seu próximo. Já imaginou? Pegar no literal e tratar todo homem como um cavalo, essa linguagem figurada. Pegar lá o texto de Êxodo 3, a qual o Senhor diz para Moisés: tire a sandália dos teus pés, porque o local onde pisa é santo. E todos os lugares que a gente chegar no literal, ter que tirar a sandália dos nossos pés. Isso em se tratando de quando nós nos aproximarmos diante da presença de Deus, quando Ele se manifestar. Ah, peraí, Deus se manifestou, está falando comigo, deixa eu tirar a minha sandália, deixa eu tirar o meu calçado. Já imaginou? Então tem que entender, certo? O que é alegórico, o que é figurativo, o que é literário, né? Que é o simbólico e o alegórico. Vemos aí também, né? Estamos propensos nos estudos sagrados a 2 extremos no que se refere à intenção de uma interpretação imediata. Em primeiro plano, temos que tomar cuidado com o literalismo pleno que nos submete a uma leitura literal de toda a obra. O seguinte extremo e o espiritualismo alegórico, capaz de abolir as regras necessárias para o entendimento real do texto, produzindo na ótica do intérprete 2 ou mais significados em um único texto. A linguagem literal, vamos aprender? A linguagem literal nos sujeita ao rigor das palavras, cai na prova. A linguagem literal nos sujeita ao rigor das palavras, é como ela é. Como você diz, ó, a cadeira é literalmente branca, então ela é branca. Bom, a cadeira é branca como a neve, já mudou, já não é mais literal. Entendendo? Vamos lá. De acordo com a letra do texto, e convoca-nos a interpretar a Bíblia de acordo com as normas gramaticais e, virando a página, hermenêuticas, deixando que o autor diga o que realmente tem a dizer. Então deixa o texto dizer. O texto fala pelo texto, o texto fala por si mesmo, sem alegorizar ou espiritualizar o seu significado, advertindo-nos de que as maiores heresias têm seus genes, seus princípios no juízo, invertido a tal linguagem. Bem? Veja aí, ó, linguagem simbólica. Vamos usá-la aí. Tem um exemplo clássico aí, Tiago 1:23, né? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto natural no espelho. Viu aí? A linguagem simbólica, alegórica. Cai na prova. Os símbolos estão presentes em toda a estrutura linguística das Escrituras Sagradas. Você vê? Qual que é o símbolo desse texto ao qual comentei de Tiago 1:23? É o espelho. Tanto no material veterotestamentário quanto no neotestamentário, sua aplicação é rígida, permitindo uma única interpretação, sempre ligada ao contexto histórico e cultural. Linguagem figurativa, para você aprender. Ou linguagem figurada, linguagem em figuras. A linguagem figurativa se opõe à literal, então não é como realmente ela é. Ela tende a sua colocação como uma palavra que exprime uma ideia, recorrendo a outros termos, trazendo assim uma semelhança, podendo ser real ou imaginária. Nas Escrituras Sagradas encontramos as principais figuras de linguagem. Vamos aprendê-las? Isso é muito interessante. Preste muita atenção. Figuras de linguagem que aplicam comparação. Página 19. A primeira figura de linguagem. Temos a metáfora. O que é metáfora? A metáfora é um termo oriundo do latim, meta, significa algo, e fora, significa sem sentido. No grego, a palavra utilizada é metafora, ou metáfora, que significa mudança, viu aí?
constitui-se na comparação de palavras em que um termo substitui o outro. Parece confuso, mas não é. Preste atenção. Configura-se em uma analogia em substituição de palavras. Na utilização da metáfora nos textos bíblicos, é importante prestar atenção aos verbos ser e estar. Sempre preste atenção numa linguagem metafórica nesses verbos. Ser e estava. O homem era branco. O homem era gordo. O homem era alegre. O estar. O homem estava sentado. O homem estava triste. Preste atenção nessas funções. O homem estava alterado. O homem estava angustiado. Vamos lá. E as conjunções também. Vamos a alguns exemplos no documento veterotestamentário. Veja aí o que é uma metáfora. Isaías capítulo 40, versículo 6. Veja o que o profeta messiânico Isaías vai dizer. É uma metáfora isso daí. Preste atenção para você aprender o que é uma metáfora quando ouvir um sermão ou expor o sermão. Olha aí. Voz que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. A nossa carne é uma erva? Não somos plantas. Mas é uma metáfora. Olha outra metáfora aí, ó. Jeremias capítulo 50, versículo 6. Olha aí, ó. Ovelhas perdidas foram o meu povo, os seus pastores as fizeram errar. Para os montes as deixaram desviar, de monte em outeiro andaram, esqueceram-se do lugar de seu repouso. Nós somos ovelhas? Nós temos lã? Algum animal? Não, uma metáfora. Nos textos neotestamentários, Mateus 5,13. Vamos lá, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus. Mateus capítulo 5, versículo 13. Olha aí o que diz o texto aí. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Você é sal. Utiliza-se algum membro, algum tecido do seu corpo para temperar alimento? É usado como condimento? Quando você perde valor, a sua essência é desvalorizada, os homens vão pisar em cima de você? Não, isso é uma metáfora. Olha outra metáfora aí, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 10, versículos de número 7 e 9, isso é importante. Estamos aprendendo as linguagens aí, de figura, né? Mas a primeira aí é a metáfora. Olha o que o Senhor Jesus disse. Você já ouviu isso? Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Jesus, ele é uma porta? Literal? Não, é uma metáfora. Né? Ele é uma porta da condição que, para chegar até Deus, nós precisamos de Jesus. Ele é o condutor, ele é o que vai nos conduzir, é a via de acesso. Agora você vê as pessoas aí fazendo campanha nas igrejas, colocando batente de portas, pegam uns caibros ainda tudo podre, né? Nem vernizados são, umas vigas tudo arrebentadas, né? Às vezes portas de isopor e fazem as pessoas passarem por ali. E eu sou a porta. Nós já passamos por essa porta através da ressurreição, através do arrependimento dos nossos pecados, remissão dos pecados. Nós já passamos por essas portas, ou por essa porta já passamos. Então você viu aí a metáfora, tá bom? Notemos a principal característica das metáforas e o método comparativo. Vamos a ele. A símile, isso é importante. O que é símile?
O termo vem do grego homoiotes, significa similaridade, ou homoios, não homoos, tá? Homoios, que significa semelhança, simile, semelhança, mais fácil de associar. Página de número 20, estamos terminando já. Para estabelecer a comparação por similaridade, características simbólicas ou físicas são movidas de um para o outro. A equiparação da símile ocorre da união de dois termos, ou aliás, de termos distintos, através das palavras, como o semelhante. Sempre semelhanças, os termos de semelhança. Jesus utilizou algumas símiles. Vamos lá? A símile, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus no capítulo 11, versículo 16. Olha uma símile aqui. Mas a quem assemelharei esta geração? Olha aí a símile, uma coisa comparada à outra. Quem essa geração é comparada? Quem ela se assemelha? Ela se assemelha aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros. Uma geração de meninos, se assemelha a ela, de crianças. Olha outra símile aí. Mateus 13, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 13, versículo 24. Olha aí. Propôs-lhes outra parábola, e dizendo: o reino dos céus, olha aí, é semelhante, assemelha-se ao homem que semeia boa semente no seu campo. O reino do céu é isso. Ele é semelhante a um homem que vai semear a semente no campo, no nosso coração. Na comparação, o sujeito e a coisa com a qual ele está sendo comparado são mantidos separados. Figuras de linguagem que se aplicam substituição. Bom, nós aprendemos as figuras de linguagem. Aqui se aplica a comparação, que foi a metáfora e a símile. E agora figuras de linguagem que aplicam a substituição. São três: a metonímia, a sinédoque e a pergunta retórica. Metonímia, sinédoque e pergunta retórica. A metonímia tem sua origem na língua grega, cai na prova. Metonímia significa além do nome ou mudança do nome, vai além. Utiliza-se quando o autor busca dar mais ênfase, mais destaque ao texto, na substituição de um termo por outro. Vejamos alguns exemplos. Profeta Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18, versículo de número 18 também. Olha aí. Então disseram: vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porquanto não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde, firamo-lo com a língua, e não escutemos nenhuma das suas palavras. Viu aí? Ele já estava sendo ferido. Os projetos contra Jeremias eram para destruí-lo e feri-lo com a língua. A língua propriamente dita no seu ato verbalizado já estava ferindo o profeta, o acusando, denegrindo. E agora eles iriam feri-lo com a língua de uma maneira mais aguçada. Viu aí? Mais incisivo, muito mais além. Vamos pegar um texto aí de metonímia em Salmos 18:1. Olha o Salmo 18:1 aí. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. Viu aí? Eu vou amar. Só de você dizer que ama ao Senhor já é forte, né? Já é intenso. Agora, amar do coração é muito mais intenso, muito mais profundo, certo? Marcos 3:25, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o João Marcos, né? Marcos 3:25. E chamando a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás
aliás, me perdoe, se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Está falando dos principados e potestades, certo? Satanás não expulsa Satanás, demônio não se expulsa com demônio, certo? Mas está falando aí da profundidade acerca da casa dividida, que ela não pode ser subsistida. Bom, uma colocação presente ao nosso cotidiano político que expressa tal figura de linguagem. Olha aí, uma colocação que a gente tem ouvido, né, no Senado, aí, através das redes sociais, através da Previdência. Olha aí, o Congresso vetou o projeto X, estamos nos referindo aos deputados e os senadores federais, né? Assim como a casa, né, não pode ser dividida contra si. Que casa que é essa? Essa casa aí são os demônios, principados e potestades. O Congresso vetou o projeto. Quando a gente está falando do Congresso, de maneira mais incisiva, nós estamos falando acerca dos deputados e senadores federais, propriamente dito. Entenderam? Vamos à sinédoque. A sinédoque é uma palavra que tem origem grega, sinekdosh, significa entendimento simultâneo. Sua aplicação se dá na substituição da parte pelo todo, ou do todo pela parte. Temos como exemplo, vamos lá, substituir uma coisa pela outra, ou tudo isso por outra coisa. Lendo fica melhor, né? Eu sei que deu um nó na sua mente aí. Vamos lá, no livro de Provérbios, Provérbios de número 1, versículo 16. Olha o que diz. Porque os pés deles correm para o mal e se apressa a derramar sangue. Viu? Substituição de uma coisa. Os pés de quem? Dos pecadores, dos transgressores. Eles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Viu aí o que é sinédoque? É a substituição do nome dos pecadores para os pés deles. Certo? Olha aí, ó. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, ou aos Romanos, no capítulo 16, outra sinédoque. Versículo de número 4. Os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas gentios. Quem expôs a sua cabeça? Original grego aí para cabeça é pescoço, tá? Não se confunda não. A palavra grega aí para cabeça, o significado dela, na língua portuguesa é cabeça. Aqui está o pescoço, que é melhor o pescoço, que é onde era cortado, decepado a cabeça, né, por Nero. Então, quais pela vida expuseram o seu pescoço, a sua cabeça? Está se tratando dos cooperadores do apóstolo Paulo, substituindo o nome deles. Quem? Priscila, Áquila. Esses e muitos outros exporam suas vidas, o seu pescoço, né? E as igrejas também, por amor do apóstolo Paulo. Gênesis capítulo 6, versículo 12, sinédoque, fácil de entender, tá bom? É a substituição, né, de uma parte pelo todo ou do todo pela parte. Olha aí, ó. Gênesis capítulo 6, versículo 12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Que carne? Seres humanos. Todos corrompidos. Substituição dos homens pela carne. 3 aí, a terceira aí, a figura de linguagem que se aplica à substituição. A pergunta retórica. O que é retórica? A retórica, a sua aplicação se consiste em uma indagação e tem como objetivo, qual o objetivo da retórica? Estimular a reflexão do indivíduo. Tem pessoas que não são fortes na retórica, né? Muitos políticos usam bem propriamente a retórica aí com maestria. Há muitos ensinadores e professores
que dominam muito bem a retórica. Muitos são bons na oratória, mas não são bons de retórica, né? Para estimular a reflexão. São bons oradores, mas para a retórica, para estimular a reflexão do indivíduo, não. São só oradores, né? Dizem, pronunciam, verbalizam, mas não são bons de retórica. Tem que ser bom de retórica. Bom, sua retórica tem que ser incisiva em seus sermões e na sua vida cotidiana. Bom, ela tem o objetivo como estimular a reflexão do indivíduo ou do coletivo sobre o assunto em pauta. Vamos lá em Gênesis 18, 14. Livro do Gênesis, capítulo 18, versículo 14. Olha aí a retórica do Senhor aí, ó. A inflexão que foi dada a Sara quando ela não acreditou que poderia gerar e deixar de ser estéril. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ele mesmo pergunta e ele mesmo responde. E Sara reflete: ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Viu a retórica? Vamos aí outra retórica aí, ó, que serve de reflexão. Isaías capítulo 53. Livro do profeta messiânico Isaías, capítulo de número 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Viu aí de maneira incisiva o profeta messiânico Isaías fazendo uma pergunta e ele mesmo respondendo? Vamos aí à terceira aí figura de linguagem que se aplicam exageros e atenuações. Lembrando, nós já aprendemos acerca das figuras de linguagem que se aplicam com comparações, que são a metáfora, a símile e a metonímia. Aliás, a metáfora e a símile. Acabamos de aprender agora figuras de linguagem que se aplicam à substituição, metonímia, a sinédoque e a pergunta retórica. Agora é a figura de linguagem que se aplicam exageros e atenuações. A primeira delas, a hipérbole. O que é uma hipérbole? Que está ligado a um exagero. Aplica-se com o objetivo de enfatizar, de ser enfático, determinado. É um termo utilizando uma afirmação além da literal, muito mais enfático do que o literal. Um exagero intencional na expressão. Vamos ver esse exagero aí? Livro de Salmos de número 6. Vamos ver uma hipérbole aí. Quando você ouvir uma mensagem, um sermão, e estudar, falar uma hipérbole aí. O que é a hipérbole? É aí o exagero intencional na expressão. Olha o que o salmista disse: já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Viu aí o exagero? Era a situação que ele estava vivenciando na sua vida, né? Nadar a cama e molhar o leito de tanta lágrima. Era lágrima demais. Era choro demais. Já chorou tanto assim? Não chores. Isso que é choro de verdade, meus irmãos. Nadar a cama e molhar o leito com as lágrimas. Deus recebeu, hein? Vamos aí, outro exagero. 1 Samuel 18, 7. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 18, as mulheres israelitas, né? Isso mexeu com Saul. Tocou na FM de Jerusalém. E Saul ficou incomodado com a letra dessa canção. E as mulheres tangendo respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Nem Saul nem Davi feriu tanta gente assim. Isso é um exagero. E livro do Gênesis, capítulo 5, versículo 24. Olha aí. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Não é que Enoque caminhava e Deus andava com ele constantemente.
mas muitos usam esse termo aí, dizendo que 24 horas, durante todos os dias da vida dele, 365 anos, ele viveu assim. Bom, vamos à ironia. Página de número 22. Encontramos a ironia bíblica como uma forma de ridicularizar. É falso, anotem aí, grifem aí. Encontramos a ironia bíblica como uma forma de ridicularizar, denunciar, criticar alguém, ou censurar algo ou alguma coisa. A ironia objeta valorizar algo, mas na realidade busca desvalorizar, sendo primordial analisar o timbre de voz que enfatiza o ato. Vamos lá? A essa desvalorização, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 6, versículo de número 20. O texto da arca, né, quando ela retorna para Jerusalém. Olha aí, ó. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado. Aí, valorizando e desvalorizando. Viu aí? A ironia? A ironia aí? Valorizando e desvalorizando. Parece que estão te valorizando, mas está desvalorizando. Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Já imaginou? Isso é ironia. Vamos outra ironia aí do profeta Elias. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, 27. Valoriza e desvaloriza. Cuidado com as ironias, hein? E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em alta vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. Olha aí o profeta Elias ironizando os profetas de Baal. Ai. Vamos lá, o pleonasmo. O que é o pleonasmo? É a repetição de palavras ou acréscimos com o objetivo de intensificar o significado de um termo. Vamos a um pleonasmo? É bom, eu disse para vocês que a disciplina da hermenêutica é importante. Olha aí um pleonasmo. Não vai citar errado, pronunciar de maneira errônea o pleonasmo, hein, gente? Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 2, versículo 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. Viu? Alegria com mais alegria. Aquela alegria intensa, né? Radiante. Aquele riso sensacional, aquela alegria envolvente. Viu? Se alegrar com grande júbilo. Bom, é um pleonasmo. É um acréscimo, né, para intensificar o significado do termo. Temos aí as lamentações do profeta Jeremias, Velho Testamento, no capítulo de número 2, versículo de número 3. Olha um pleonasmo aí acerca do profeta Jeremias. Cortou no furor da sua ira toda a força de Israel, retirou para trás a sua destra de diante do inimigo, e ardeu contra Jacó, como labareda de fogo, que tudo consome em redor. Viu aí a intensidade do significado da labareda? Um fogo já é fogo, mais intenso. E a última aí é figuras de linguagem que se aplicam em incoerências. Olha o paradoxo. Apresenta-se como uma linguagem aparentemente absurda, ao contrário de uma opinião ou pensamento lógico. Sua origem vem do termo grego paradoxos, que significa opinião contrária. Vamos aí um paradoxo? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João Marcos. Marcos 8, 35. Cadê o paradoxo aí? De uma coisa com a outra linha de pensamento. Veja, olha o que Jesus disse.
Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, no original grego aí a vida é alma, perdê-la-á. Olha o paradoxo aí. Mas também qualquer que perder a sua vida por amor, tem pessoas aí perdendo a sua vida por amor ao dinheiro, perdendo a sua vida por amor à família, perdendo a sua vida por amor ao país. Não que nós não devemos ter amor pela família nem pelo país, mas essa vida tem que ser perdida por amor de mim e do evangelho. Esse a salvará. Ou seja, morra e perca alguma coisa por algo que realmente vale a pena, pautado na palavra de Deus. E o capítulo 4, tá bom? Página 23, que já vai ficar para a aula que vem, a gente continua um outro dia. Vamos à prova? Vamos lá. Assinale as alternativas corretas. Letra A. O termo hermenêutico tem sua origem nos escritos gregos. Letra B. Em sua soberania, Deus inspirou de forma sobrenatural o homem. Letra C. O termo inspiração vem do latim, o verbo, abre aspas, inspirare, fecha aspas. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus? Todas as alternativas estão corretas? E aí? Você responde. Segundo, podemos afirmar que, letra A, vivemos em uma época em que o relativismo teológico ganha popularidade? Letra B, vivemos em uma época em que o paisagismo ganha notoriedade? Letra C, vivemos em uma época em que o nazismo ganha atividade? Letra D, vivemos em uma época em que o ocultismo ganha sinceridade? Letra E, apenas a alternativa A está correta. Qual que está correto aí? A, B, C ou D? Terceira, assinale V para verdadeiro e F para falso. Letra A, a Bíblia foi desenvolvida em um período aproximado de 1.600 anos. Abordamos isso. Letra B, a revelação divina possui fundamento no estado original. Letra C, os escritos sagrados não possuem uma identidade histórica primitiva. Letra D, a cultura está entrelaçada à história segundo o filósofo alemão. Lembra que nós estudamos acerca dos filósofos? E letra E, 4 foram idiomas utilizados na elaboração dos escritos sagrados. Vê aí o que é verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Assinale as alternativas. Letra A essência dos fatos bíblicos continua inalterável. Letra B, a Bíblia Sagrada possui 3 formas de linguagem distintas. Quais são as 3 formas? A linguagem literal nos sujeita ao rigor das palavras. Os símbolos não estão presentes em toda a estrutura linguística. E letra E, apenas as alternativas A, B e C estão corretas. Última, quinta aí, né? Assinale V para verdadeiro e F para falso. Letra A linguagem figurativa se opõe à literal? Letra B, tem sua origem na língua grega, metonímia, abre aspas, fecha aspas, aí significa abre aspas, além do nome, fecha aspas. Letra C, eufemismo substitui um termo ou uma expressão rude por outra suave. Letra D, encontramos a ironia bíblica como uma forma de se alegrar. E letra E, sua origem vem do termo grego, abre aspas, paradoxos, fecha aspas, significa, abre aspas, opinião operária. Está aí a aula de hoje. Deus continue abençoando a cada um de vós, que as bênçãos de Deus repousem sobre a sua vida. Bom, mais uma aula do Ministério O Fim Vem, pertinente ao FATENF, Faculdade Teológica Ministério O Fim Vem. Se você quiser fazer parte ou se graduar em nossa faculdade, entre em contato conosco no 0119-9571-4593. Repetindo, 0119-9571-4593. Ministério Fim Vem, nós pregamos a salvação. 2019, o ano da conquista de Deus em nossas vidas.